Então, isso aqui, ó, é muito importante para que você trabalhe nessa confusão que geralmente as pessoas têm quando elas decidem, quando elas começam ali a atuar como terapeutas, quando elas ainda não trabalharam profundamente no próprio processo de cura, né? E isso é muito comum. Terapeuta que começa a atuar e ele ainda não tem clareza do porquê, ele ainda não sabe muito bem como lidar com os próprios processos internos, tá? E como que isso influencia no trabalho, qual que é a relação com aquilo que eu vivi na minha história, o que eu estou vivendo hoje com o meu trabalho, como que influencia uma coisa na outra, né? Então, tudo bem se você ainda está se sentindo confuso, só que você tem que começar a caminhar desse lugar de confusão, de inconsciência, de não saber o porquê das coisas, de não saber como que você foi constituído, o que na sua história te fortalece, o que te limita. Você tem que sair disso para alguém que vai conhecendo a própria história, vai ganhando consciência, vai entendendo, eu escolhi isso por causa disso, né? Então, você tem que começar a sair desse lugar de confusão, tá? E chegar num lugar de clareza. Porque isso tá, assim, diretamente ligado à questão da insegurança para atuar, tá? Se você tá confuso, se você não sabe por que você tá fazendo aquilo, se você não sabe o que você tá ganhando com aquilo, né? Qual que é a minha motivação? Se você não sabe exatamente o que você tá ganhando, você pode estar ganhando de forma oculta, né? Então, isso vai estar muito relacionado à insegurança. Quanto mais confusão, mais insegurança. Quanto mais clareza, né, mais confiança. Porque aí você vai saber o que você tem para entregar a partir da sua história. Quais são os seus limites a partir da sua história, dos seus traumas, tá? E o que você precisa buscar melhorar, quais são as suas lacunas, tá? Então, isso é bem importante. E é necessário olhar para a realidade, tá? O bom terapeuta, ele atua no campo do real, tá? Mesmo que a técnica que ele utiliza tenha ali algum elemento espiritual, quando ele olha para o cliente, para a queixa, ele precisa primeiro se conectar com o que o cliente está falando, né? Então, ele precisa primeiro estar em contato com essa realidade concreta, olhar para as coisas como elas são. Quando eu não organizo os meus conteúdos internos, quando eu não tenho consciência do que está dentro de mim, do que me motiva, do que me limita, eu não consigo olhar para a realidade com clareza, não consigo olhar para as coisas como elas são, não consigo olhar para o cliente como ele é, com a queixa que ele está trazendo de fato, tá? Eu vou misturando as coisas, quanto menos clareza eu tenho, mais eu misturo, mais confuso eu fico e menos eu consigo ter acesso à solução, à real solução para aquele cliente, tá? E esse olhar para a realidade também, né, no sentido de ter coragem de olhar para as próprias limitações, tá? Então, qual é o nível que eu estou hoje? Qual é a questão que eu preciso trabalhar em mim? Tá? Como que a partir da minha história eu tive ali os meus medos, os meus traumas, coisas que eu não consigo fazer? O terapeuta que está em contato com a realidade, ele também não tem medo de olhar para a própria realidade, de assumir para si mesmo os próprios limites. Isso é muito importante, uma honestidade sua com você mesmo, tá? Isso em primeiro lugar. Então você não pode, como terapeuta, de forma alguma fazer vistas grossas para você mesmo, para o seu próprio processo, tá? Para as coisinhas ali que você precisa resolver, para os assuntos que você precisa olhar e cuidar na sua vida, tá? Então você não pode levar o seu cliente num lugar além ou diferente de onde você está, de onde você foi. Você só vai poder levar o seu cliente até onde você já foi, o caminho que você conhece. Tá? Então você, como terapeuta, você sempre vai estar em processo de cura, sempre olhando para dentro, sempre revisitando coisas, tá? Então se você já não tem muito essa disposição, tá? Reavalie aí a sua escolha, porque o terapeuta, ele não tem muito descanso quando se trata de autocura, de autoanálise, tá? É necessário muito comprometimento com o próprio processo, muita verdade em relação a isso,
tá? Porque senão começa a misturar as coisas. E aí, como eu não consigo enxergar para as minhas questões, eu não consigo enxergar para a questão do cliente, tá? E aí, eu uso muitas vezes aquele atendimento como algo que traz cura para mim mesmo, o que, num certo nível, ok, isso faz parte também do processo. Só que quanto mais os meus clientes trazem cura para mim, mais eu já estou recebendo nessa moeda. E menos aquilo vai ter uma relação estritamente profissional, onde a troca também é financeira e principalmente financeira, tá? Então, quanto mais consciência eu tenho de mim, mais eu me curo, mais eu olho para as minhas questões, mais longe eu levo o cliente, tá? Menos confusão eu tenho no processo, menos eu misturo as coisas e mais aquilo é uma profissão, aquilo se torna profissional e a troca é em dinheiro, tá? O que é o ideal porque é melhor para o cliente, né? E é melhor para você também, tá bom?